Trump garante que a sua paciência acabou e que o Irã deveria ter negociado há tempos atrás, mas agora não há chances de negociação, o que indica, claro, com o ataque dos Estados Unidos. Até com o destacamento de equipamentos militares no Oriente Médio está cada vez mais próximo. Nós temos o Irã respondendo a Ali Khamenei, alegando que ameaças não funcionam contra o país e que ele não aceita uma rendição, e o Trump desejando para ele uma ótima sorte. Falar um pouquinho também sobre os russos, que vêm se mobilizando cada vez mais, colocando que um ataque entre Irã e Israel não é uma guerra regional, mas sim uma guerra mundial pelo risco nuclear existente, e coloca inclusive que os Estados Unidos não podem se intrometer no conflito, que eles não podem ajudar militarmente diretamente Israel. O Putin inclusive se coloca como mediador, possível mediador entre uma paz entre Israel e Irã. Será que faz sentido? Mas, professor, se os Estados Unidos forem ajudar Israel, qual tipo de ajuda os israelenses precisam? Basicamente, acabar com o programa nuclear iraniano em algumas grandes profundidades, como por exemplo, Fordow. A gente tem o destacamento, a possibilidade de bombardeiros sendo destacados para Israel para atingir grandes profundidades, os bunkers iranianos. Será, galera, que vai rolar? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Israel, que pode estar ficando, segundo o Wall Street Journal, sem os interceptadores, sem a defesa de mísseis balísticos disparados pelo Irã. E isso, claro, pode ser uma grande preocupação para os israelenses, enquanto nós temos também o Irã recusando e acusando o WhatsApp de estar comprometido com a causa sionista, bloqueando o acesso a esse tipo de comunicação por parte dos cidadãos. Para finalizar, pessoal, discutir também sobre algumas declarações polêmicas do Israel Katz, que é o responsável pela defesa de Israel, que fala que o regime iraniano está colapsando. E cada vez mais há provas, evidências, que Israel não quer só acabar com o regime ou com o programa nuclear iraniano, mas sim com o regime dos ayatolás. Será, galera, que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, posso falar com toda a propriedade, porque é a conta que eu uso e mais outros 3 milhões de usuários brasileiros também usam, está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado, nesse momento de queda do dólar e instabilidade do mercado. Eu, Ricardo, não é recomendação de investimentos, mas gosto de diversificando minhas posições, e usando o cupom Ricardo40Fonte, você tem acesso até 2% de cashback. Eu duvido que você encontre isso, uma conta tão democrática, super simples de você ter acesso para comprar e diversificar seu patrimônio. Você vai ter acesso a 2% de cashback nas suas compras e ainda as melhores taxas do mercado. Além de tudo, a Nomad é aceita em mais de 180 países espalhados pelo mundo nas suas viagens internacionais. Por exemplo, tenho viagem marcada, já vou comprando meus dólares ali antecipadamente e posso ter acesso ao melhor cartão de crédito na minha concepção, que é o Nomad Explorer, porque eu vou usando, eu vou ganhando cashback em dólar, vou juntando pontos que não expiram, para eu que sou super esquecido, sempre esqueço de trocar, é sensacional, e ainda tem acesso a alguns benefícios, como por exemplo, acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, para eventuais viagens, enfim, além de outros benefícios que o cartão Visa e Nomad podem te oferecer. Então, QR Code aqui na tela para vocês, link na descrição, Ricardo40Fonte, e não perde essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente tem uma polêmica envolta na participação, possível participação, cada vez mais provável, inclusive, participação dos Estados Unidos na guerra entre Irã e Israel. Por que eu falo isso? Ontem a gente teve, por exemplo, uma reunião do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, que aliás até fez o Trump sair mais cedo da cúpula que ele estava no G7. O Macron tinha falado, não, imagina, porque na verdade eles vão tentar mediar um cessar-fogo, o Trump falou que era mentira. A gente teve declarações, por exemplo, do Pete Hegseth, que é o secretário hoje responsável pelo Pentágono, colocando que o exército está à disposição do Trump agir de acordo com os interesses da própria Casa Branca e que os iranianos deveriam ter escutado as reclamações, as orientações do Trump. E o Trump hoje mesmo colocando pontos ali que eu diria que são comprometedores. Ele, por exemplo, alegou que não pode dizer se vai atacar ou não, mas ele tem certeza que a paciência não só dele, mas de todos os americanos acabaram. Ele alegou, por exemplo, que o Irã procurou a Casa Branca para uma possível mediação, segundo palavras do Trump, mas que agora é tarde demais. Ele alega que o Irã deveria ter negociado antes e a paciência, como eu disse para vocês, acabou. Dá um indicativo.
com deslocamento, por exemplo, de aviões, de logística, de abastecimento para Israel, deslocamento do porta-aviões do mar da China Meridional em direção também ao Oriente Médio, com toda a atenção que vem sendo dada, com os investimentos, por exemplo, em relação a Israel, e com as próprias declarações do governo Trump, que esse deve ser o destino final. Lembrando, inclusive, que no próprio G7, que foi a cúpula, né, dos países desenvolvidos, a gente teve algumas posições um pouco dúbias. Por exemplo, a gente tem o caso do Shigeru Ishiba, que é o responsável chefe de governo do Japão, falando que realmente o Irã deveria ter o fim do seu programa nuclear. O Friedrich Merz, por exemplo, que é o chanceler da Alemanha, falando que Israel está fazendo um favor de acabar com o programa nuclear iraniano, que é uma coisa que o Ocidente já deveria ter previsto há muito tempo. Mas, aparentemente, esses países defendem que o fim do programa nuclear deveria ter vindo não exatamente com um ataque contra as instalações nucleares, sem autorização de órgãos competentes como a ONU, mas talvez com uma possível mediação. É isso talvez que o Macron deseja, é isso talvez que a Giorgia Meloni deseje. Então houve uma espécie de racha. E como eu trouxe para vocês, isso pesa muito politicamente para o Trump, por quê? Porque há um racha interno. Você pega alguns democratas, como por exemplo o próprio Bernie Sanders, por exemplo, que é um democrata, quer você goste, quer você não, que tem um simbologismo, uma figura importante nos Estados Unidos, ele coloca que a guerra foi criada pelo Benjamin Netanyahu, e ele é bem assim, eu não vou dizer pró-Irã, mas contrário à política do Benjamin Netanyahu. Ele fala que o acordo existia, os Estados Unidos se retirou unilateralmente, Israel fez um ataque contra as instalações nucleares sem autorização internacional e fica querendo chamar os Estados Unidos para a batalha. Do mesmo lado, eu diria que não exatamente com o mesmo pensamento, mas com a mesma finalidade, que é a não intervenção dos Estados Unidos na guerra, estão os MAGA, os Make America Great Again. Aquela galera republicana que não é o republicano mais tradicional, é um republicano mais trumpista. O Trump, ele se vende como um cara que pensa na paz mundial, que vai gastar o dinheiro dos Estados Unidos, do contribuinte americano, não com guerras estrangeiras, mas sim com guerras ou com defesa de fronteira, enfim, com políticas públicas nos Estados Unidos. Talvez, politicamente falando, o republicano mais tradicional seja o que mais apoia uma intervenção dos Estados Unidos. Ou seja, com uma possível ação americana, ele pode sim colher dividendos, né, positivos, mas ele pode colher coisas muito negativas. Inclusive porque há o risco, será um novo Iraque nos Estados Unidos? E aí, vamos ter uma ação americana, vai ser com ocupação militar, vai ser com destacamento de tropas, equipamentos militares, já está ajudando a Ucrânia, ajudando o Taiwan, ajudando, por exemplo, agora o território de Israel. Então isso pode comprometer, claro, o orçamento e até mesmo geopoliticamente os Estados Unidos. E o Ali Khamenei, que é o supremo ayatollah do Irã, ele vem dessas declarações, fez um pronunciamento público na TV estatal iraniana, que inclusive não sei se é exatamente verdade, vi por algumas fontes alternativas, tem uma fonte primária de grande destaque, por isso trago para vocês, não sei se é verdade, que a TV iraniana estatal, ela foi hackeada e está passando propaganda anti-governo do Irã, anti o regime dos ayatollahs. Mas enfim, né? O Ayatollah Khamenei, ele se pronunciou e colocou que qualquer ataque direto dos Estados Unidos ao seu país, ao Irã, vai ter consequências sérias e irreparáveis para os Estados Unidos. Ele fez essa resposta depois que o Trump exigiu uma rendição total, uma rendição absoluta do seu governo, e colocou que aqueles que conhecem a história do Irã, a história do povo persa, sabem que os iranianos não respondem bem às ameaças. Então, há especulações, inclusive, que o Irã ele possa fazer algum tipo de ataque às bases militares americanas, posicionadas, por exemplo, na Síria, posicionadas no Iraque. A gente sabe que existem muitas regiões do Oriente Médio onde existem bases militares americanas. Tanto, por exemplo, que antes do começo do conflito, quando os Estados Unidos já sabiam que Israel iria atacar, mas alegam que não participaram do ataque, o governo americano fez com que todos aqueles que trabalhassem nas embaixadas, trabalhadores não essenciais, saíssem das suas posições, levassem também os seus familiares embora. O que dá um indício que, de novo, né, os Estados Unidos já sabia, mas que tem medo de possíveis retaliações iranianas. Vale lembrar também que o Irã ele apela muito e convenhamos que está fazendo pouco. A gente teve, por exemplo, a figura, né, que o Irã ele tinha derrubado um caça F-35, alegando que tinha derrubado 4. O Israel falou que era mentira. Depois o Irã compartilhou uma imagem com um caça derrubado, só que daí foram ver com inteligência artificial, o caça estava tipo super dimensionado em relação aos tamanhos originais. Eu coloquei para vocês no vídeo de ontem que o Irã divulgou uma imagem de uma inteligência artificial fazendo uma espécie de carinho no míssil com um símbolo nuclear, falando maybe.
E falando também que ia ser um ataque noturno que ia ficar para a história de Israel. Agora, convenhamos que mísseis balísticos sim foram disparados, mas nada que fique para a história do Estado de Israel. E aí, toda vez que você joga muito alto, você deve cumprir, senão, claro, você vai acabar perdendo a sua credibilidade, né? Além disso, cara, quando o Trump viu que o Ayatollah Khamenei respondeu ali, Khamenei, perdão, respondeu às suas deliberações, ele falou que teve um repórter que perguntou: Trump, você viu que o Ayatollah alegou que ele não vai responder às suas ameaças, né, que ele não vai ser a sua rendição? O que você diria para o supremo líder do Irã que não vai se render? E ele falou: eu diria boa sorte. Mais uma vez indicando que ou ele sabe de uma ação muito efetiva de Israel, ou que os Estados Unidos vão participar do conflito. Só que, percebam, professor, eu estou vendo o Irã muito isolado. E de fato tá. Os aliados regionais, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, cara, convenhamos, estão todos muito fragmentados, muito destruídos é muito forte, né? Mas eu diria muito combalidos por conta das ações israelenses, inclusive nos últimos anos, principalmente desde 2022, né? De fato. Mas, geopoliticamente, externamente, conta com o apoio da China, que tem no Irã um grande parceiro para negociações, para a futura nova rota da seda, para ter um parceiro estratégico no meio do Oriente Médio. O Irã, de novo, é um país persa, super populoso, liderança dos xiitas. A China vem tentando introduzir de novo o Irã no mercado mundial. Conseguiu mediar uma aproximação entre os sauditas e os iranianos, coisa que era impensável, questão de 5, 6 anos atrás. A China tem sim interesse no país persa. A questão é, esse interesse é tão grande a ponto da China, um país que geralmente é muito pragmático e não se envolve em conflitos de terceiros, fazer algum tipo de ajuda ou intervenção militar em favor dos iranianos? Eu particularmente penso que não. A mesma coisa está com a Rússia. E olha que para a Rússia, o Oriente Médio é uma região super estratégica e que a Rússia vem tendo algumas derrotas nos últimos anos. Vai lembrar, por exemplo, que a gente teve o caso do Bashar al-Assad, que o Bashar al-Assad era um grande aliado. O Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, era aliado do regime soviético e o Bashar al-Assad era aliado do governo Putin. Ele foi derrubado à base de Tartus comprometida e, de fato, cara, a gente não teve uma grande reação dos russos em apoio ao Bashar al-Assad. Poxa, perdeu o Irã também. Em janeiro, por exemplo, desse ano mesmo, Irã e Rússia assinaram um acordo estratégico de 20 anos. Não é um acordo igual foi assinado com os norte-coreanos, um acordo de defesa mútua. Poxa, o acordo com os norte-coreanos, caso haja algum tipo de ataque em relação à Coreia do Norte, a Rússia teria que defender, e caso a Rússia fosse atacada, os norte-coreanos também teriam que defender. Nesse caso não houve entre Rússia e Irã. Era muito mais compartilhamento de técnicas, de tecnologias, de saberes militares, satélites, enfim, mas é um parceiro regional. E a Rússia começou a se manifestar. Primeiro, a Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores, colocou que o conflito entre Israel e Irã não é só um conflito regional, pois coloca em risco a vida de agentes da AEA, que é a agência da ONU especializada nas questões nucleares, e colocou também, fez uma provocação, falou que eles entendem, por exemplo, em relação ao que vem acontecendo em Irã, é o que vem acontecendo na Rússia, já que existem países irresponsáveis. Ele fez uma espécie de comparação entre Israel e Ucrânia, porque a Ucrânia, segundo ele, também ataca posições nucleares, colocando em risco questões nucleares, como, por exemplo, a usina de Zaporizhia, enquanto Israel faz a mesma coisa, atacando terrenos, por exemplo, em Natanz, atacando terrenos, por exemplo, em Isfahan, em outras áreas que são arcabouços que têm ali os seus compartimentos nucleares. Ou seja, como há um risco nuclear e agentes da ONU que pertencem ao mundo inteiro que estão em risco, é sim uma questão mundial. Depois, o Putin, na verdade não foi exatamente o Putin, né? Mas o vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov, deixou muito claro que os Estados Unidos não podem se meter, alegando que é para os americanos nem pensarem em se envolver na questão local. Segundo o ministro das Relações Exteriores, né? Advertimos Washington contra opções, até mesmo especulativas e teóricas, de assistência militar direta a Israel. Tal medida desestabilizaria radicalmente a situação, alegando que os Estados Unidos não podem fornecer assistência militar. Claro que assim, foi uma advertência, mas também sem falar retaliações, que é o que eu trago para vocês. Não, professor, fique tranquilo. O Erdogan, por exemplo, da Turquia, falou que Israel é pior que o bigodinho austríaco. O Paquistão, por exemplo, também falou que tinha que ter uma assistência, uma coalizão dos países islâmicos. O Nicolás Maduro, por exemplo, falou que está mais do que na hora do que China, Rússia, a coalizão islâmica se unirem em favor do Irã. E aí, você vê realmente algum tipo de plano desses líderes dando certo de assistência militar em relação ao Irã,
como a gente percebe uma assistência militar dos Estados Unidos que vem acontecendo na prática em relação a Israel, eu, pelo menos, no momento, não percebo. Então, uma coisa é você ter uma retórica favorável aos iranianos, realmente ele tem apoio de países importantes, seja a Turquia, seja o Paquistão, seja a Rússia, seja a China. Outra coisa é, na prática, fazer alguma coisa. E o Putin, inclusive, ele se convidou para ser um possível mediador. E, cara, convenhamos que, claro que a Rússia tem os seus problemas internos, né? Mas, geopoliticamente falando, são dois países que se respeitam, entre aspas. Eu costumo falar, né, que Rússia e Israel, eles são díspares em praticamente todos os pontos geopolíticos. Mas são dois titãs que não costumam mexer um com o outro. Então, a Rússia tem uma relativa boa, mais ou menos, né? Mas, enfim, tem relações com Israel e tem ótimas relações com o Irã. Não sei se hoje, claro, Israel aceitaria essa proposta de uma possível ação dos russos como mediadores. Mas o Trump ele foi bem taxativo na resposta. Colocou que o Putin primeiro deve se preocupar com as questões entre Rússia e Ucrânia, e não ficar querendo mediar conflitos internacionais. Até falou que os dois criticou tanto o Zelensky quanto o Putin, alegando que eles não conseguem chegar num consenso. Ou seja, cara, a gente tem a Rússia, como eu falei para vocês, partindo para cima dos Estados Unidos. Mas percebam que é uma ameaça muito mais retórica do que, de fato, algum tipo de ameaça concretamente militar. E aí fica a pergunta, né? Pessoal, eu entendi, tal. Mas quando você fala que Israel, então, vai ter apoio dos Estados Unidos, como que os americanos poderiam apoiar Israel? Eu diria que são de duas maneiras diferentes. Primeiro, o The Wall Street Journal colocou, não sou o Ricardo, The Wall Street Journal, que Israel estaria com problemas em relação aos seus equipamentos de defesa aérea. Professor, fique tranquilo porque eles têm um Iron Dome. Cuidado, o Iron Dome ele é muito menos sofisticado. Ele não é capaz de ficar detendo mísseis balísticos, como os mísseis iranianos. O Irã não é qualquer país dentro da diplomacia, dentro do militarismo do Oriente Médio. Então, quando você pega foguetes, drones do Hezbollah, do Hamas, o Iron Dome muitas vezes dá mais do que conta. Agora, de mísseis balísticos, a gente tem que contar com, por exemplo, os sistemas Arrow, o Arrow 2, Arrow 3, e a gente fala, por exemplo, hoje, com Israel tendo, na média, segundo o Wall Street Journal, de 200 a 300 Arrow 2 e 150 a 200 Arrow 3. A gente também não sabe exatamente o inventário de mísseis balísticos iranianos e qual a capacidade desses mísseis balísticos. Mas pode ser que supere os 500, os 600, os 2.000. É muito difícil a gente ter as estimativas. Então Israel poderia estar sofrendo em relação à possível falta de defesa aérea. Tanto que, por exemplo, em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, Israel já tinha assinado um tratado, né, e tinha se comprometido a aumentar a sua produção do sistema Arrow 3. Mas não é uma coisa simples, é uma questão de semanas ou meses. Ou seja, Israel pode estar sofrendo algum tipo de déficit e os Estados Unidos podem, com seus sistemas de defesa, com o seu porta-aviões, por exemplo, com seus caças, equipamentos, proteger o espaço aéreo de Israel. Pode ser um dos objetivos. Outro objetivo, como eu trago para vocês, uma das questões de Israel é conseguir eliminar todo o sistema de enriquecimento de urânio do Irã. Ele fala que o objetivo é acabar com o programa nuclear iraniano, né? Quando a gente pega, por exemplo, a instalação Fordow, que é uma instalação que fica numa região extremamente montanhosa, eu até trouxe para vocês ontem e várias pessoas, nossa, como o professor é burro, o professor está divulgando fake news, porque eu coloquei que algumas instalações poderiam estar a 800 metros de profundidade. Nossa, que burro, ele falou 800, na verdade é 80. É 800, tá? Não sou eu falando. Rafael Grassi, que é hoje o representante, o argentino líder da IA, a agência da ONU especializada em questões nucleares. Ele falou que ele quando fez a visita várias vezes àquelas instalações, e que ele descia e nunca chegava. Que ele não sabe exatamente qual é o tamanho, mas que pode ter próximo de 1 quilômetro, 800 metros de profundidade. Como que Israel vai atacar aquelas posições? Existem os chamados as bombas anti-bunker, mas com essa capacidade não precisa de uma, precisa de algumas dos Estados Unidos. Hoje Israel tem bombas aí com capacidade de 6 metros, 8 metros de profundidade, ou seja, muito, mas muito aquém do que é necessário para deter os sistemas iranianos. Claro que pode ser feito, por exemplo, o que foi feito, ou pelo menos o plano que foi adotado lá durante o governo Obama, em que os militares israelenses já falavam da região de Fordow como uma possível risco pelas produções de urânio acima do permitido, e foi feito um plano que o Obama não autorizou, de helicópteros israelenses sobrevoando o espaço aéreo do Irã, aproveitando hoje a fragilidade pelos ataques que Israel fez contra os sistemas de defesa, desembarcarem militares e aí por terra fazer o combate. Claro que aí é muito mais complexo do que Israel pensa que seria, né? Mas enfim, poderia ser um dos planos.
Essa tática de você esconder os seus sistemas de enriquecimento, eu diria que foi uma expertise que o Irã aprendeu em 1981, porque em 81 o Iraque também estava desenvolvendo seus próprios arsenais nucleares. E Israel, alegando um ataque preventivo, foi lá e atacou o Iraque. O Iraque na época de Saddam Hussein. Então o Irã até aprendendo, né? Poxa, melhor colocar numa área aqui super protegida, numa área subterrânea. E aí, galera, será que o Trump ele vai se comprometer e fazer realmente uma ajuda ao Estado de Israel? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, o Irã também está combatendo o que eles estão chamando de inteligência ocidental, ajudando Israel também em pontos sensíveis, como por exemplo nos setores de comunicação. O Irã acusou o WhatsApp, que é da Meta, de estar compartilhando informações sensíveis, como localização, destinos, informações, horários de uso, enfim, com o Estado sionista, que é a maneira que eles se referem, claro, ao Estado de Israel. Segundo o Irã, o WhatsApp coleta dados, incluindo localização, e repassa aos nossos inimigos sionistas. E aí a Meta, que é a responsável pelo WhatsApp, se pronunciou e colocou que, na verdade, não. Eles estão preocupados que notícias falsas estão sendo divulgadas pelo Irã para bloquear os nossos serviços, justamente quando a população mais precisa. Todas as mensagens são criptografadas e ninguém, nem mesmo o WhatsApp, tem acesso a elas. Não fornecemos informações a nenhum governo e, em caso de solicitação, há relatórios de transparência de divulgações das informações que nos cabem. Ou seja, o WhatsApp coloca que não fornece nenhum tipo de informação. A gente sabe que grande parte dos agentes iranianos já estão cesseados de ter acesso à internet, porque o Mossad é talvez o melhor serviço de inteligência e já consegue fazer o que faz, disparando mísseis de precisão contra a localização exata das principais lideranças militares, cientistas iranianos. Veja o que fizeram com o Hezbollah, o que fazem, por exemplo, em outras regiões. E o Irã já baniu grande parte na internet e em parte ali da sua sociedade, principalmente no alto escalão. Banir o WhatsApp talvez seja a solução para não compartilhamento de dados. E aí fica a dúvida, né, galera? De novo, confesso que eu não sei responder para vocês. Vocês acham que o WhatsApp ele compartilha informações sensíveis com governos aliados dos Estados Unidos? Se você acha que não, é porque o WhatsApp é bonzinho, ou porque os Estados Unidos é bonzinho, porque é uma democracia liberal ocidental. Você também acredita, por exemplo, nas informações da... Eu falo rede da dancinha, mas não de maneira pejorativa, só porque a nossa plataforma não gosta desse nome, né? Da rede vizinha aqui das dancinhas. Ou, por exemplo, do Telegram, que é uma rede russa, ou um app russo. Confia nos dois também? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia super importante também, ligado a informações que dão conta que o regime dos ayatollahs pode estar chegando no fim. E eu compartilho essas informações, tendo em vista as declarações, por exemplo, de Israel Katz, que, para quem não sabe hoje, é o responsável pela defesa de Israel, que fez falas fortíssimas, colocando que hoje um tornado está varrendo Teherã, que é o símbolo, né, aliás, a capital do Irã, alegando que símbolos de poder estão sendo destruídos e bombardeados, muito possivelmente se referindo aos militares, a pontos ali de comando, aos cientistas, e colocando que multidões de moradores estão fugindo. E é assim que todas as ditaduras entram em colapso. Ou seja, dando indicativo que talvez o regime dos ayatollahs, que ascendeu ao poder em 79 a partir da Revolução Iraniana, tirando o Shah Reza Pahlavi, aliado do Ocidente do poder, pode finalmente estar chegando ao seu fim pela visão israelense. E aí fica a dúvida, claro, né? Eu sempre suspeito de todos os lados. Será que não era esse o objetivo inicial de Israel e também dos Estados Unidos? O Irã é um país mega estratégico. Poxa, reserva de gás, reserva de petróleo, tem uma população gigantesca. Querendo ou não, é um aliado da China e da Rússia no Oriente Médio, controla o Estreito de Hormuz. Então, assim, querer que um aliado dos Estados Unidos de Israel governe Irã, com certeza eles querem, né? E a gente começa a juntar algumas informações. Trouxe para vocês ontem que a Tulsi Gabbard, não é qualquer uma, é a chefe da inteligência dos Estados Unidos, divulgou em março, há 3 meses atrás, que o Irã não estava enriquecendo urânio para fins bélicos, pelo menos a CIA não tinha essas informações. Claro que recentemente a IA, que é uma agência da ONU, divulgou informações novas. O Conselho de Segurança, o Conselho de Governadores, perdão, divulgou, não foi consenso, né, porque Rússia, China, Burkina Faso não concordaram, que o Irã estava sim enriquecendo urânio acima de 60%, inclusive para fins bélicos, com capacidade hoje de produzir de 9 ou 10 armas nucleares. Ou a CIA errou naquela época, ou omitiu informações, mentiu, ou a EA hoje errou e omitiu informações. Uma das duas coisas aconteceu.
E aí, o que é de fato, né? Tanto que, por exemplo, estão acusando até mesmo dentro dos Estados Unidos, poxa, galera, eu compartilhei com vocês, não vai ser fácil o Trump fazer essa operação, né? Que pode ser um Iraque 2.0, uma nova. Qual que foi a justificativa na época? Ah, o Iraque tem armas de destruição em massa. Invadiram e nunca encontraram nada, convenhamos, né? Ah, entendi. O Ricardo falou então que o Irã não tem armas nucleares. Eu falei, não sei, juro, não sei, galera. Poxa, você tem informações privilegiadas? Eu gostaria muito, né, de ser um ser onisciente, sabe tudo, quem tá falando a verdade e quem não tá. Tô aqui compartilhando experiências e divulgações que são fatos. A gente teve, por exemplo, a CNN divulgando um vídeo, colocando como se fosse uma espécie de montagem, não sei se vocês chegaram a ver, com várias vezes que o Benjamin Netanyahu, ao longo da história, alegou que o Irã estava prestes a fazer a sua arma nuclear. Tem até na década de 90 e 96. Tem nos anos 2000, nos anos 2010, 2015, agora em 2024. E aí, qual das vezes é verdade? Porque na época ele também falava, não, em 3 semanas, em 3 meses o Irã vai ter sua arma nuclear. Ah, professora, que aconteceram acordos no meio do caminho, de fato aconteceram, né? Será que foi isso que boicotou, que limitou? Ou será que Israel está usando uma justificativa para fazer esse ataque e limitar o governo dos ayatolás? Não estou afirmando, estou colocando a dúvida para vocês, essa é a questão. A gente teve, por exemplo, o filho do Shah Reza Pahlavi deposto em 79, gravando vídeo divulgando que ele pode ser a nova liderança de uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista. Fazer o Irã ser democrático novamente. E uma democracia, claro, muito mais voltada para o Ocidente. Professor, está defendendo o Irã? Cara, não estou. O Irã tem vários problemas. O regime dos ayatolás, o regime fundamentalista iraniano, é uma ditadura que oprime minorias, uma ditadura que oprime mulheres. Veja o caso da Mahsa Amini, veja o caso, por exemplo, de pessoas que são criticadas, presas, até somem, morrem por criticar ações governamentais. Você acha que eu defendo esse tipo de modelo de governo? É claro que não. Mas a geopolítica é muito mais complexa do que preto e branco, né? Existem vários tons de cinza, não é o 880, não existe essa visão maniqueísta de sociedade. Não é porque o Irã está errado ou que tem um modelo de governo que eu não compactuo que todas as ações dos Estados Unidos e Israel vão estar corretas. Ou vice-versa, entende? Então, cuidado aí com as suas análises. Você acha, galera, realmente que é o objetivo inicial de Israel tirar o governo de Israel e dos Estados Unidos, né, que pode participar desse conflito, tirar o governo dos ayatolás? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.